Ótimo, então, gente. Então, a nossa aula hoje, basicamente, a gente vai ver ainda algumas propriedades referentes à derivada, né? No caso, basicamente, a regra da cadeia e também a regra da função, a regra da derivada para a função inversa. Tá bom? Vamos lá. Então, só para a gente ter um rumo aqui, né? Nós terminamos a nossa aula passada com a proposição, com essa proposição que trata das operações com derivadas. Né? Então, o que acontece com a derivada de uma soma, a derivada de um produto e também a derivada do quociente. Né? Inclusive, nós justificamos aí a derivada do quociente, né? A regra do quociente. Tá? Aqui nós temos uma aplicação, mas eu acredito que não é dificuldade de vocês, né, que já participaram, inclusive, do torneio de derivadas, né? Como a gente calcula uma derivada de uma função desse tipo, né? 1 sobre 1 menos x quadrado. Mas vamos fazer aqui só para a gente ter um registro de uma aplicação, pelo menos, né, no cálculo de derivadas. Aqui, inclusive, dá para resolver de mais de uma forma, né? Nós podemos usar a regra do quociente, né? A função que foi nos dada aí, essa função f de x, né? Essa função f de x, a gente pode usar a regra do quociente, então a sua derivada, pensando aí, nós temos uma divisão de funções, né? Nós temos a função constante 1 e a função do denominador, 1 menos x quadrado, então a derivada de cima, né? Então, a derivada de 1 vezes a função de baixo, eu já estou aplicando a regra do quociente, né? Menos, mantém a primeira e multiplica pela derivada da função de baixo, né? Tudo isso pela função de baixo elevado ao quadrado. Né? Então, aqui está a regra do quociente, né? E aí, agora a gente resolve essas derivadas também usando operações com derivadas, né? No caso aqui, a derivada constante, nós já vimos que é zero, né? O resultado aqui é zero vezes 1 menos x quadrado, isso aqui é zero, claro. E aqui é 1 vezes a derivada de 1 e menos x quadrado. Então, eu posso usar a regra da adição, por exemplo. Então, vai ficar a derivada de 1 menos a derivada de x quadrado. Então, a derivada de 1 é zero, né? Assim, a derivada de 1 é zero. E a derivada de x quadrado, nós já vimos na aula passada, justamente a regra do tombo, né? Então, é 2x. Tudo isso sobre 1 menos x quadrado, tudo elevado ao quadrado. Agora, só resolvendo esse numerador, né? Aqui o resultado é zero. E aqui eu botei um ponto, mas não tem esse ponto não, né? Aqui é 0 menos 2x. Aqui pela regra de sinais, né? Menos com menos é mais, então o numerador ele fica 2x e o denominador 1 menos x quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Bom, isso aqui eu tenho certeza que é tranquilo para vocês, né? Vocês já calcularam muitas derivadas, já participaram de torneios de derivadas, né? Então, não tem muito mistério aqui não. Nossa, deixa eu, aqui, agora eu acabei de perceber que tem um errinho aqui, né? Deixa eu só corrigir, gente. Isso aqui não está legal, não. Isso aqui está incorreto, né? O correto aqui é 2x, 1 menos, faltou um quadrado aí, né? 1 menos x quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Faltou o quadrado de x, tá bom? Ok, então uma simples aplicação aqui da regra do quociente. A gente não vai fazer isso em análise, porque justamente a análise não tem esse foco, né? Não tem esse viés. Isso vocês já fizeram nas disciplinas de cálculo, tá? Ótimo. Deixa eu observar para vocês, né? A gente sempre fala assim da relação de sequências, que é um conteúdo que nós já vimos, com limites, né? E até com continuidade, como nós vimos anteriormente. Nós podemos também relacionar, né, sequências com derivadas, justamente porque a derivada é um limite. Né? Então, eu posso pensar do mesmo jeito como nós já estamos pensando, né, a respeito de sequências. Então, uma função ela vai ser derivável, né? Uma função ela vai ser derivável
e justamente se ela é derivável daquele limite, daquele quociente existe, né? E por ser um limite, eu posso relacionar com sequências. Então, ela vai ser diferenciável se qualquer sequência que eu pegue no seu domínio, né, tirando o ponto x0, né, eu estou falando de diferenciabilidade no ponto x0, então toda sequência que eu pegue nesse intervalo, né, esse limite, né, então eu pego a sequência xn no intervalo i, tirando o ponto x0. Tá? Peguei essa sequência. Então, se a função for derivável no ponto x0, significa o seguinte, né? Significa, então, essa nova sequência aqui, que é dada por esse quociente, tem que convergir. Tá? Tem que convergir para o número L. Né? Então, qualquer sequência que eu pegue no intervalo i tirando x0, essa sequência, essa nova sequência aqui, caracteriza a derivada, essa nova sequência tem que convergir para o limite L. Tá? E, nesse caso, esse limite L é justamente a derivada da função no ponto x0. Tá bem? Então, é dessa forma, né, dessa maneira que a gente caracteriza a diferenciabilidade em termos de sequências. Tá? Posso usar esse resultado? Pode. Né? Mas aqui, usar esse resultado e usar a definição, né, não tem muita diferença. Né? Mas algumas situações, como a gente vai ver daqui a pouco, é mais útil trabalhar com sequências. Tá bom? É mais útil. Então tá, gente. Então, de agora em diante, vocês podem utilizar também esse resultado para verificar quando uma função é derivável, por exemplo. E também quando ela não é derivável. Né? No sentido de que, olha, se você pega sequências, né? Duas sequências, vamos dizer assim, nesse intervalo, de tal maneira que esse quociente converge para limites diferentes, ou então converge, né, para mais infinito, por exemplo, né? Tem essa situação de limites infinitos. Se acontecer uma situação dessa, a função também não vai ser derivável naquele ponto. Okay? Então, eu posso usar também no sentido de mostrar a não derivabilidade, tá? Porque é uma observação, como vocês podem ver aqui, do tipo C e somente C. Olha só. Tá? Do tipo C e somente C. Então, são situações equivalentes. Tá? Então, eu posso mostrar para garantir a derivabilidade, né? Só que aí eu preciso mostrar que vale para toda a sequência. Né? Observem aqui. Você tem garantia que é para toda a sequência. Ou se você quer a negação, ou seja, a não derivabilidade, você tem que negar o que vem depois. Então, existe uma sequência de tal maneira que aquele limite, né, não existe, né, ou você pega sequências que convergem para limites diferentes, isso também garante a não existência do limite. Tá bom? Então, eu posso usar também dessa forma. Tá? Então tá. Com essa observação, a gente pode, então, usar ela, né, para demonstrar a regra da cadeia, que vocês já devem conhecer muito bem, né? Então, a regra da cadeia é basicamente a gente trabalhar com a derivada da composta, da composição de funções. Então, aqui, claro, a gente vai precisar de duas funções. Deixa eu fixar aqui a tela. Vamos trabalhar com duas funções, no caso, f e g, né? E aí, olha só, a função f, ela vai de i para j, enquanto a g vai de j para os reais. Aqui, i e j são intervalos dos reais. As funções são funções reais. Então, eu quero compor. Então, eu quero fazer, no caso aqui, g bola f. Tá? Então, eu estou nessa situação aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho, depois eu apago, né? Eu tenho o intervalo i, tenho o intervalo j, e aqui eu tenho a reta. Então, daqui para cá, nós temos atuando a função f, e de j para os reais, nós temos a atuação da função g. Né? Então, eu tenho essas duas funções, e eu posso compor de tal maneira que nós podemos obter uma única função que vai de i para os reais. Né?
E essa função é compor a J com a F. Tá? Então, é a composição G bola F. Tá bom? E aí o que acontece? Olha, se a função f ela for derivável, ela é derivável nesse ponto aqui, digamos, x0, e daqui para cá você chega em f aplicada em x0, que é a yf. Então, se a função f ela é derivável em x0 e a g ela é derivável em f de x0, né, ou y0 como está ali, então, a composição, essa função aqui, ela vai também ser derivável nesse ponto x0, tá? Que faz parte do seu domínio. E, além disso, vale, né, a regra da cadeia. A regra da cadeia é justamente essa. A derivada da composta, como é que eu derivo uma composta? Derivo primeiro a de fora, né, com o argumento f aplicado em x0, vezes a derivada de dentro. De dentro aqui é a função f, né? Só lembrando aqui, né, gente? Deixa eu fazer uma outra notação. Então, g bola f aplicado em x, a derivada disso é a derivada, assim, né? É a derivada de g composta com f. E aí a gente tem aquela tendência de falar, deriva de fora primeiro, no caso a de fora aqui é a função g, g', aplicada em f de x, vezes, agora a derivada da função de dentro, que é justamente f de x, né? Ok? Então, essa expressão é justamente a regra da cadeia. Tá bom? Então, isso vocês, acredito que vocês devem lembrar de cálculo, né? Que a gente trabalhou bastante com a regra da cadeia, né? Bom, vamos só justificar esse teorema. Justificativa, a gente pode usar as sequências. Tá? Podemos usar sequências aqui. Vamos lá. Vou apagar aqui. Bom, então, para a gente usar sequências, eu vou mostrar uma sequência qualquer, tá? Eu quero mostrar que a composição, né? A composição é G bola F, tá? Eu quero mostrar que essa composição, ela é derivável em x0, ok? Vamos colocar aqui a justificativa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou considerar uma sequência, considero uma sequência xn no intervalo i, que é justamente o domínio, né, da G bola F. Claro, o intervalo i tirando o ponto x0 que não me interessa, né? Tal que a sequência xn converge para x0. Tá? E aí o que eu tenho que mostrar tanto agora é que a G bola F, né, aplicada em xn, menos a G bola F aplicada em x0, tudo isso, né, dividido pelo respectivo denominador, isso é um número real. Tá bom? Então, deixa eu só escrever o que a gente quer mostrar aqui, tá? Note que eu quero trabalhar exatamente com essa expressão aqui, ó. Deixa eu melhorar. Com G bola F aplicado em xn, menos G bola F aplicado em x0. Tá? Aqui eu vou colocar exatamente a expressão que caracteriza a derivada de G bola F no ponto x0. Tá? E aqui vai ser, então, xn menos x0. Tá? Só para deixar mais claro, né, gente, isso daqui, definição da composta, a G bola F é G aplicado em F de xn. Tá? E G bola F aplicada em x0 é G aplicada em F de x0. Tudo isso sobre xn menos x0. Tá? Então, qual que vai ser a sacada aqui, vamos dizer assim? Eu tenho que usar que a função g é derivável, né, no ponto f de x0, e tenho que usar que a f também é derivável. Então, eu vou fazer vou usar a seguinte estratégia. Vou reescrever o que está aí de um outro jeitinho. Tá? Vou escrever assim, ó. É a mesma coisa, né? Aqui eu vou deixar o mesmo numerador. Bom, aqui eu teria que colocar xn menos x0. Mas como eu quero usar que a função g ela é derivável em f de x0,
eu vou escrever assim, ó, aqui embaixo eu vou colocar f de xn menos f de x0. Tá? Vezes, agora aqui eu vou fazer uma situação, eu preciso obter a mesma expressão de cima. Então aqui eu tenho que deixar xn menos x0, né, que já estava no denominador aqui, então eu preciso deixar lá embaixo. E quando eu fiz aparecer esse cara que aparece aqui, né, ele está dividindo, eu tenho que fazer aparecer multiplicando. Então eu vou colocar no numerador. Opa. Vocês concordam que essa expressão aqui de baixo é a mesma expressão de cima? É a mesma expressão porque isso que aparece aqui é o mesmo numerador lá. Né? Eu posso cancelar, eu poderia cancelar e aí volta para o que a gente tinha antes. Tá? Bom, mas por que é interessante escrever desse jeito? Porque aí eu uso exatamente o que eu preciso. Né? Essa primeira expressão aqui, observem essa primeira expressão. Né? G aplicado em f de xn menos G aplicado em f de x0, tudo sobre f de xn menos f de x0. Essa expressão que aparece aí é a que caracteriza, né, eu posso usar aqui a derivabilidade da G, porque a gente sabe que a G, né, ela é derivável em f de x0. Tá? Então, significa que essa expressão aqui, né, essa expressão que está nesse retângulo, quando eu faço o n tender para o infinito, né, isso daqui tem que se aproximar na derivada da g no ponto f de x0. Esse ponto aqui, ó. Exatamente esse ponto. Porque a gente tem, né, que a função g é derivável em f de x0. E esse quociente é o quociente que caracteriza a derivabilidade da g. Tá? Esse quociente aí caracteriza a derivabilidade da g. Okay? É o quociente que tem a ver com a derivada da g, né? Porque seria g aplicada numa sequência, né? F de xn. Ah, e aqui tem um detalhe que eu tenho que falar para vocês. Por que f de xn converge para f de x0, né? Falta colocar esse argumento aí. Então, deixa eu escrever melhor aqui e a gente vai completando, tá? Deixa eu apagar aqui agora. Então, note que a gente sabe que a g ela é derivável em f de x0. Eu vou guardar esse resultado aqui como asterisco, tá? G é derivável em f de x0. E aí nós vimos que, se a função é derivável num ponto, ela é contínua nesse ponto. Tá? Então, logo, G é... Eu vou ter que apagar aqui, gente, vou deixar só a última parte. Depois eu já reescrevo tudo. G é contínua em f de x0. Tá? Se ela é derivável nesse ponto, ela tem que ser obrigatoriamente contínua nesse ponto. É o resultado que nós vimos ontem ainda. Tá? Então, daí, como xn converge para x0, como xn converge para x0, a, eu esqueci de colocar f também, né? Mas eu vou escrever agora, né? Como xn converge para x0, a gente tem que f de xn converge para f de f de x0. Deixa eu mudar aqui. Aqui eu estou usando a continuidade também, gente. Porque a f, ela é derivável em x0. Portanto, ela é contínua também em x0. Então, se xn converge para x0, f de xn converge para f de x0. Porque a f é contínua. Deixa eu botar entre parênteses, né? F é contínua. F é contínua em x0.
Só que eu tenho mais do que isso agora, porque como a f de xn converge para f de x0, e a função g é contínua, então g aplicado em f de x0, f de xn, tem que convergir para g aplicada em f de x0. Né? Então, também, eu tenho que a g aplicada em f de xn converge para g aplicada em f de x0. Tá? Justamente porque a g, como nós vimos, ela é contínua em f de x0. Então, isso tem que acontecer também. Tá? Então, pronto. Agora que eu tenho isso, né? Agora que eu tenho exatamente essas duas coisas, né? F de xn converge para f de x0, no caso, f de xn converge para f de x0, né? Portanto, a g aplicada em f de xn converge para g aplicada em f de x0. Como a gente tem exatamente essas convergências, né? Eu tenho que... Deixa eu apagar aqui. Então, com isso, na verdade, eu precisava só do que está aqui, ó, né? Porque eu vou usar aquele resultado de derivada com sequências, né? Então, com isso, a gente tem o seguinte, olha. Limite de g aplicado em f de xn menos g aplicado em f de x0, xn menos x... Ah, perdão, está errado. F de xn menos f de x0, então esse limite aqui, pelo fato da função g ser derivável no ponto f de x0, e a f de xn, acabamos de ver que converge para f de x0, então esse resultado aqui tem que ser exatamente a derivada da g no ponto f de x0. Tá? É justamente aquela a observação de antes. Eu tenho uma sequência, no caso f de xn, que converge para f de x0, né? Eu tenho essa situação, então essa expressão que aparece aqui, esse quociente, tem que convergir para a sua derivada, que no caso é g' aplicado em f de x0. E da mesma forma, o limite dessa expressão aqui, que aparece lá em asterisco, né? F de xn menos f de x0 sobre xn menos x0, essa expressão aqui vai convergir para a derivada da f no ponto x0. Por quê? Porque já sabemos que xn converge para x0. Então, esse quociente, esse limite aí, caracteriza a derivada da função no ponto. Então, isso é exatamente a derivada da f no ponto x0. Tá? Derivada da f no ponto x0. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, se a gente agora troca essas duas coisas lá em asterisco, né, tomando o limite, né? Deixa eu escrever aqui em cima. Então, tomando o limite em asterisco, a gente vai ficar com o seguinte, olha, o limite de g aplicado em f de xn menos g aplicado em f de x0 sobre xn menos x0 vai ser o seguinte, olha, o primeiro limite lá, né, lá em asterisco, né, a primeira expressão é essa daqui, ó, tá? Essa expressão aqui. Cujo limite nós já sabemos, g' aplicado em f de x0. Então, eu vou colocar aqui, g' aplicado em f de x0. Aí, a segunda expressão é exatamente essa daqui, ó. Se a gente considera o limite nós sabemos, f' aplicado em x0. Então, aqui eu troco por f' aplicado em x0. Então, qual que é a conclusão, gente? A conclusão é de que essa expressão aqui
Quando eu tomo o limite, né, independente da sequência xn, vai convergir para esse número aqui, ó. Tá? Sempre converge para esse número. Então, tem jeito. Esse número é exatamente a derivada da g composta com f. Tá? Então, a conclusão é de que esse limite aqui é justamente a derivada da g bola f no ponto x0. E a derivada é justamente o que aparece na expressão do lado direito. Ok? Do lado direito. Ok, gente? Então, isso justifica, né, a expressão que aparece para a regra da cadeia. O que a gente usa tanto é simplesmente trabalhar com sequências, fazer aquele ajuste que a gente fez anteriormente, né, e usar a observação anterior, tá, com as devidas hipóteses, né, de que a f ela é derivável em x0 e a g ela é derivável em f de x0. Tá? Em f de x0. Ok, então esse teorema é o teorema que caracteriza a regra da cadeia. Tá? Nós temos ainda mais um teorema, que é praticamente uma consequência desse, né? Que diz respeito a funções, a funções inversas. Né? No caso aqui, considerando a função inversa da f. Vocês sabem que a função inversa é aquela que, quando eu componho com a f, o resultado é o argumento. Né? Então, por isso que a gente pode, é uma consequência, né, do resultado anterior. Né? Então, opa, eu acho que deixa eu melhorar aqui, que ficou o enunciado, né? Vamos melhorar o enunciado. Na verdade, esse resultado, tem um resultado que está aí por trás, né? O enunciado diz assim, considere uma função contínua e injetiva, né? Justamente porque aí você obtém uma função bijetora, né? Você tem uma função bijetora aí. Então, esse é um resultado que envolve, inclusive, o teorema do valor intermediário, né? A gente usa para funções contínuas e intervalos. Tá? Então, isso vai aparecer possivelmente numa lista para vocês justificarem, né? Por que uma função contínua é injetiva, dali você extrai exatamente uma função bijetora. Tá? Mas, enfim, vamos supor aqui que a nossa função ela é, de fato, bijetora e, portanto, é inversa. Tá? Então, o que esse resultado está falando é o seguinte, olha, se a f é, então, derivável em x0, né, com a sua derivada no ponto diferente de zero, então a inversa, a função inversa, vai ser derivável em y0, que é f de x0. Tá? E, além disso, vale exatamente essa expressão para o cálculo da derivada da função inversa. Né? Qual que é a derivada da inversa? É justamente o inverso, né? O inverso da derivada da f. Aqui a gente também já viu, né? Nós já vimos também isso em cálculo, né? Como que eu obtenho a derivada da função inversa, simplesmente o inverso da derivada da função. Tá? E esse é um resultado que segue, né, da regra da cadeia, porque você pode pensar na função inversa composta com a função. Né? Deixa eu escrever aqui. Então, a gente sabe, né, por exemplo, né, que AF composta com a sua inversa, né, aqui eu vou colocar aplicado em y, isso aqui vai dar o próprio y, né, porque é justamente a identidade, né, a função inversa, ela faz isso, né, então de x elevado em y, de y volta para x, tá? E aí, né, a gente pode, então, usar, né, usar exatamente a regra da cadeia aí, né, porque eu tenho uma composição, né? Então, esse lado aqui eu consigo derivar, né, usando a regra da cadeia. Eu vou só colocar o argumento, vou colocar x mesmo para facilitar tudo, né? Vou colocar assim tudo x. E aí você usa a regra da cadeia ali para fazer a derivada, tá? Então, no fundo, eu estou derivando aqui os dois lados, né? Vou derivar os dois lados. Então, vai ficar f bola a menos 1
Ou deixa eu já escrever de outro jeito, né? Com a derivada disso. Tem que ser, então, a derivada aqui de x, né? Ok? E aí agora você usa a regra da cadeia, né? Porque você tem f composta com f a menos 1. Então, como é que eu derivo usando a regra da cadeia? Derivo a função de fora, derivada da f, então f1, vezes agora a derivada da função de dentro, que é justamente a inversa, né? E a derivada de x é igual a 1. Tá? Bom, aqui deixa eu só... Eu devia ter usado a notação com y, porque eu estava na função inversa, né? Eu acho que ficaria um pouco melhor. Deixa eu só... Eu acho que eu vou ter que fazer essa troca aqui, gente, só para facilitar o entendimento, tá? Eu vou considerar aqui como sendo y. Poderia usar uma outra letra, mas eu vou usar y aqui. E eu estou pensando na derivada com respeito à variável y, então por isso que o estado aqui é 1. Tá? Bom, como eu quero saber essa derivada aqui, né, a derivada da função inversa, eu simplesmente vou isolar isso. Esse cara aqui, ó, f a menos 1 de y, o que é tanto, né? A situação é essa daqui, ó. Deixa eu apagar, né? Vou fazer como intervalos. Eu estou nessa situação aqui. Então, tem um intervalo i aqui, e aqui eu tenho a reta. Então, aqui eu tenho o ponto x0. Esse ponto x0, ele é levado aqui em f de x0. Eu vou chamar de y0. Tá? y0. Então, tá. Quando eu volto com a função inversa, f a menos 1 aplicado em y0 vai ter que voltar em x0. Tá? Então, essa é a situação que acontece aqui. Né? O que é f a menos 1 de y? Eu vou considerar como sendo o x que é elevado pela f nesse y. Tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. Derivada de f no ponto f menos 1 de y, eu vou considerar esse y, né, como sendo o meu y0 aqui. Então, aqui vai ser f menos 1 de x. Vou colocar x0, porque eu só tenho a derivada, a princípio, né, a f só é derivada em x0. Tá? Aqui vezes a f a menos 1 em y, né? Isso aqui é igual a 1. No caso aqui vai ser y0, né? Eu estou considerando o ponto x0 e o ponto y0, que é f aplicado em x0. Agora, se eu isolar, aqui faltou colocar derivado, né, gente? Deixa eu colocar derivado aqui. Se eu isolar exatamente essa derivada, eu tenho lá o resultado que eu quero, né? Eu passo lá dividindo, posso passar dividindo justamente porque isso é não nulo, né? Então, eu posso passar dividindo e eu vou chegar exatamente nessa expressão aqui. Tá? Então, percebam que é, de fato, né, uma consequência praticamente imediata da composição da regra da cadeia, né, da regra da composição de funções. Tá? Eu posso também provar usando sequências também. Também é possível provar sequências. Né? Só que agora, o cuidado especial é que eu tenho que pegar uma sequência, né, que está na imagem, né, porque eu estou olhando para a função inversa. Então, a sequência eu sempre pego no domínio da função em questão. No caso aqui, o domínio vai ser o conjunto imagem. Tá bom? Então, eu poderia também usar o mesmo argumento de antes, agora pensando em sequências. Tá? Então, tá, vamos ver agora umas aplicações, né, desses dois resultados, e a gente encerra a nossa aula de hoje. Tá? Vamos lá. Então, a primeira aplicação que aparece aqui, né, é a gente olhar para a função raiz enésima. Né? Então, a raiz enésima, que é definida aqui, né, a raiz enésima, bom, ela é inversa, claro, da função potência, da função x elevado a n, né, claro. Né? Se eu fizer a composição das duas, né, o resultado vai ser uma função identidade. Tá? O que é interessante aqui, né, é que a derivada dessa função
ela é dada desse jeito, né? 1 sobre n, y, né? 1 sobre n menos 1. Né? Que é basicamente, né, o tombo, né? A regra do tombo aqui. Porque se vocês separarem, né? G de y, eu posso pensar como y elevada, né? Elevada a 1 sobre n, né? E aí, se eu aplicar a regra do tombo, aí você tem exatamente, né, 1 sobre n. Só que a regra do tombo tem que tomar um cuidado especial, porque lá a gente considera sempre, né, funções potências, né? X elevado a n, onde esse n é um número natural. Então, a princípio, eu não poderia usar a regra do tombo, porque ela não é aplicável nessa situação. Mas eu posso, sim, calcular a derivada, né, através da função inversa, né, através do que a gente acabou de ver antes. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Né? Bom, de acordo com o que nós vimos, né, justamente porque a g ela é a inversa da f, né, então eu posso dizer o seguinte, olha, a derivada da g, então, né, a derivada da g, ela vai ser dada de que jeito? Vai ser 1 sobre a derivada da f. Eu vou colocar assim, x. Depois eu tenho que ajustar eu tenho que ajustar exatamente essas variáveis, para não ficar muito, não ficar igual, na verdade. Então, talvez eu já vou até usar aqui o mesmo argumento, tá? Ok? Já vou usar o mesmo argumento. Bom, aqui vai ficar 1, né? E a derivada da f, né? Aplicar lá no ponto, a derivada da f, sim, eu posso usar a regra do tombo, né? Porque f de x é x elevado a n, então a sua derivada vai ser n, como nós já vimos, né? N que multiplica x elevado a n menos 1, né? Então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente n. A minha variável vai ser y, né? Então y elevado a n menos 1. Assim, né? E isso daí dá para pensar, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre n vezes 1 sobre y, né? 1 dividido por y elevado a n menos 1. Dá para pensar dessa forma também, né? E aí você tem exatamente o inverso, né? Se eu quero trazer o y com esse expoente para o numerador, eu tenho que considerar a menos 1. Né? Então, isso aqui é 1 sobre n que multiplica y elevado a menos n menos 1, né? É que eu estou considerando, já que eu estou trazendo o y aqui para cima, né? Então, tem uma propriedade de expoente aí, né? Uma propriedade de potência. Isso, né, é exatamente o que nós queríamos, né? 1 sobre n que multiplica y, esse menos aí multiplicando o expoente fica dessa forma, né? Que é justamente o que nós temos ali. Tá? Então, a derivada g, né, a derivada da raiz, né, da raiz enésima, é dada dessa forma, que também faz parte da regra do tombo. Né? A gente pode pensar também na regra do tombo. Só que agora eu estou considerando uma situação um pouquinho, estou estendendo um pouquinho mais a regra, considerando expoentes da forma 1 sobre n. Tá? Ok, então, basicamente a gente usou o resultado anterior, a derivada da função inversa. Tá? Vamos ver mais uma aplicação, onde a gente vai estender um pouquinho mais agora, considerando expoentes do tipo racional. Tá? Vamos lá. Que é justamente essa aplicação 3. Então, nessa aplicação 3, nós estamos considerando uma função h do tipo x elevado a n, e o que nós queremos justificar é que ela também é derivável, e a sua derivada, ela se comporta, né? Ela também pode ser obtida usando a regra do tombo. Então, agora eu já tenho o que aqui? Eu tenho exatamente um expoente racional. Tá? Um expoente racional. Ok, então como é que a gente justifica isso, né? A gente pode aqui usar talvez uma composição de funções, porque x elevado a n dividido por n dá para escrever como uma composição de funções, da seguinte forma.
Então, essa função h ela é dada assim, né? Então, eu posso pensar, né? Eu posso pensar essa função h, né? De que jeito? Ora, se eu posso pensar, uma forma de pensar seria essa aqui, né? X elevado a 1 sobre n. Eu vou colocar aqui tudo isso, né? Elevado a n. Assim, né? Então, eu posso pensar desse jeitinho. E aí eu tenho uma composição de duas funções, né? Eu tenho uma função que é a raiz enésima, no caso, né? E depois eu tenho a função expoente, né? A função elevada a n. Tá? Eu posso pensar assim, ó. H de x, então, como sendo a f de x, então, vai ser x elevado a 1 sobre n. E a função g é x elevado a n. Eu tenho essas duas funções em jogo. Uma que é a raiz enésima e a outra que eleva a n. Tá? Então, isso, né, é justamente, deixa eu escrever melhor, é justamente a composição. Deixa eu fazer aqui embaixo. Ó. Se eu faço a g bola f, né, se eu faço a g bola f, se eu componho duas, isso aqui é g composta com f de x. Isso aqui vai ser g, a f é x elevado a n. Hum, tanto faz, né? E aí, o que, que a G faz? A G, ela pega, né? Ela pega o seu argumento, extrai e eleva, né? Pode pensar assim. Deixa eu ver se eu fiz certo. Não, eu fiz o contrário, gente. Deixa eu corrigir. Acabei de ver que eu fiz o contrário. Porque a F tá aqui, né? X, agora sim. Estava achando estranho, mas agora tá certinho. Então, é G aplicado em X elevado a 1 sobre N. O que a G faz? A G simplesmente eleva a N. Então, eu pego esse argumento e elevo a N, que é justamente isso aqui, né? Tá? É justamente o que nós queríamos lá em cima. Então, essa H, ela é a G composta com F. E, portanto, eu posso usar a regra da cadeia, né? Porque é uma composição de funções. E ambas essas funções que aparecem aqui, a f e a g, são funções deriváveis. Né? A x elevado a 1 sobre n foi o que nós vimos antes, agora há pouco. Né? É a raiz enésima, no caso. E essa potência nós já tínhamos visto na aula passada. Né? Então, de acordo com a regra da cadeia, né? Então, pela regra da cadeia, a derivada do h, né? A derivada h, é justamente a derivada da composição, da g bola f. E nós sabemos da regra da cadeia que a derivada da g, aplicada em f de x, vezes a derivada da f. Né? Bom, como é que fica a derivada da g? A g está aqui, né? Bom, é a regra do tombo, né? Então vai ser assim, ó. N que multiplica, cuidado que aqui o argumento é f de x. Então vai ser N que multiplica f de x elevado a n menos 1. Tá? Depois, vezes a derivada da f em x. A derivada da f é a derivada da função da raiz enésima, que nós vimos antes, né? Que é justamente isso aqui, né? 1 sobre n, que multiplica x, elevado, né? Aqui, 1 sobre n menos 1, né? Aqui, 1 sobre n menos 1, tá? Ok. Então, agora é simplesmente a gente trocar ali, né? F de x nós trocamos pelo que vale, né? E depois junta tudo. Vamos fazer aqui. Vamos só continuar para a gente chegar nesse resultado. Então, portanto, né, a derivada h vai ser n, aqui, f de x. A função f de x é x elevado a 1 sobre n, né?
Então, x elevado a 1 sobre n. Só que tudo isso elevado a n menos 1, né? Vezes 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n menos 1. Tá? Vamos lá. Vamos ver o que dá para fazer tanto agora, né? Bom, então nós vamos ter este n com esse n eu vou deixar aqui junto já. Ó. Porque embaixo o denominador é n, eu já vou deixar o n junto com n. Vezes. Aqui dá para usar aquela propriedade de expoente, né? Dá para usar aquela propriedade de expoente aqui, vai ficar assim. X elevado a 1 sobre n, que multiplica n, né? Então, o n vai aparecer aqui, ó. Ou seja, n dividido por n. Então, eu estou multiplicando ali o 1 por n. E a outra vai ficar vezes x, 1 sobre n, só que menos 1, então vai aparecer menos 1 aqui, né? Tá? Então, 1 sobre n vezes menos 1, então vai ficar x elevado a menos 1 sobre n. E aqui, posso fazer a mesma coisa. X elevado a 1 sobre n, aqui x elevado a menos 1, né? Então, usei aquela propriedade que eu tenho, se eu tenho uma soma, né, no expoente, eu posso quebrar um produto. Né? Então, multiplicação de bases iguais, né? Deixa eu colocar aqui, né? X elevado a vezes x elevado a b, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a soma. Então, multiplicação de bases iguais, somos expoentes. Né? Usando essa propriedade, só que é o contrário. Tá? Ok, dá para juntar umas coisas aqui agora. Então, por exemplo, isso com isso você junta, né? E vai ficar x elevado a zero, porque eles têm expoentes opostos. Então, x elevado a zero, o resultado é 1. E aí, o que sobrou vai dar exatamente o que nós queríamos lá em cima. Né? Então, o resultado disso vai ser... Opa! O resultado disso vai ser n sobre n, x elevado a n dividido por n, só que tem esse menos 1 aqui também que eu vou juntar aqui. Menos 1. Tá? E essa expressão é exatamente a expressão que nós temos, que nós queremos chegar. Tá? Então, de fato, né, gente, na situação que o nosso expoente é racional, a gente consegue usar a regra do tombo. Tá? A gente pode tombar o expoente e subtrair o 1 do que nós já tínhamos. Tá? E da mesma forma, né, se o expoente for real, a gente consegue também mostrar que a derivada, né, a sua derivada, a gente pode aplicar também a regra do tombo. Aí a gente vai ver um pouco mais para frente. Tá bom? Bom, então eu acho que por hoje é só. A minha ideia era só apresentar para vocês a regra da cadeia, que é o assunto principal de hoje. E a continuação, né, o que nós veremos na semana que vem, é justamente já fazer o estudo de crescimento. Né? O que a derivada tem a ver com crescimento? Nós já vimos isso em cálculo, a gente vai fazer agora todo o formalismo, né, para chegar no nosso objetivo, que vai ser basicamente trabalhar com otimização, né, e polinômio de Taylor. Tá bom? Então, por hoje, gente, é só. Né? A gente se vê na segunda-feira e nossa prova já ficou marcada, então na semana que vem a gente vai fazer já uma revisão, né? Vamos trabalhar com exercícios também. Eu espero que vocês já estejam trabalhando nas duas listas. Tá? E qualquer dúvida, não esqueçam de que vocês podem me escrever e a gente resolve. Tá bom? Então é isso. Boa noite a todos e agradeço a presença de vocês também. Boa noite, Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite, Fernanda.